Anderson. Pois não, Vanderlei, nós estamos em contato neste momento com o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Ministro, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, ouvintes. Ministro, que providências foram tomadas até agora pelo governo brasileiro em relação a esse acidente com o avião da Chapecoense? Bom, no âmbito da defesa, desde que nos chegou a notícia, que nós, então, inclusive obedecendo a determinação do presidente Michel Temer, colocamos à disposição, em prontidão, um Hércules, um C-130, que está na base de Manaus, para o translado dos corpos, né? E que tem que esperar um pouco, porque os trâmites burocráticos, a identificação, as urnas que têm que vir lacradas para poder serem transportadas em voo, e assim por diante. Mas ele está lá pronto, com a equipagem pronta para decolar. Disponibilizamos um C-99, que é um jato de 45 lugares para o transporte de São Paulo, a partir de São Paulo, do prefeito, de auxiliares, de pessoas da família, enfim. O que irá compor essa primeira comitiva, que já deve estar em deslocamento e para lá, se eu não me engano. Além disso, temos duas aeronaves de prontidão para qualquer necessidade suplementar a partir do Rio de Janeiro, já estão disponíveis e suas equipes de prontidão, e colocamos à disposição do governo da Colômbia, né, a nossa equipe de Parazar, que é especializada em acidentes como esse, em resgate, em salvamento, e também o CENIPA, que é o nosso Centro de Prevenção e Investigação de Acidentes. Tudo isso está à disposição. E por determinação do presidente, o que mais for necessário será colocado à disposição para que possa se dar um suporte, né, e um atendimento pleno às vítimas da tragédia, aos seus familiares e também às necessidades outras que se fizerem solicitadas. Ministro, há uma previsão de quando os corpos dos jogadores devem retornar ao Brasil? Isso depende muito da velocidade, da serialidade desse processo lá na Colômbia, né? A previsão é que iniciaria-se esse translado a partir de amanhã, mas a gente não tem, nesse momento, condições de afirmar quando dar-se-ia isso. Acredito que mais 2 dias, pelo menos é a nossa estimativa, esse translado ele comece a acontecer, porque você tem a identificação, você tem todo o processo burocrático, eles têm que vir em urnas especiais para serem transportadas por via aérea, essas urnas têm que ser lacradas, enfim. O reconhecimento dos corpos a ser feito, acredito que por parentes ou através de outros processos, né, que você possa identificar, enfim. O cálculo é que eu acredito que em 2 dias, um dia e meio, 2 dias, esses corpos comecem a ser transladados para o Brasil. Ministro, o senhor falou que há uma comitiva, né, que está indo para Medellín. Eles vão ainda hoje para lá, incluindo o prefeito de Chapecó, eles ainda hoje estão embarcando? Sim. Nós já disponibilizamos, como eu disse, uma aeronave saiu do Rio de Janeiro, foi até São Paulo, onde, se eu não me engano, se encontrava o prefeito. Ele solicitou um certo número de vagas, que tem que levar uma equipe para dar suporte às famílias, enfim, ajudar em todo esse processo administrativo, além de, acho que os familiares também que podem se reunir, e, enfim, quem mais tenha sido designado para atuar nessa tragédia lá em Medellín, na Colômbia. Ministro, o traslado dos corpos ele será realizado em avião da Força Aérea Brasileira e será diretamente para Chapecó? Como é que vai ser esse trâmite? Olha, eu sei que a CBF, ela teria fretado um avião da Gol para servir aos familiares, se eu não me falha a memória. Agora, acredito eu, e pelo menos a informação que eu tenho de hoje de manhã, é que o translado seria feito pela Força Aérea Brasileira através desse Hércules que se encontra estacionado e de prontidão em Manaus. O processo de distribuição para onde iria, de onde iria, eu honestamente não tenho nesse preciso momento. Posso me informar e repassar ulteriormente a informação, mas até o presente momento eu não disponho
desse planejamento dessa logística. É que até ainda há pouco nós entrevistávamos aqui o prefeito de Chapecó e ele ressaltou que os corpos seriam destinados todos a Chapecó e posteriormente cada um para a sua localidade, caso as famílias quisessem. Então talvez seja isso, mas então vamos aguardar aí essa informação oficial aí do governo, enfim, do Ministério da Defesa. Eu acho que faz sentido, evidentemente tem que ir para um lugar primeiro, para depois fazer a distribuição dos corpos. Nós aqui, por exemplo, em Pernambuco, eu estava numa cerimônia de despedida da tropa, o 25º contingente de brasileiros que está indo para o Haiti, na nossa Força de Paz da ONU, que é coordenada pelos brasileiros lá, a MINUSTAH, e comentávamos aqui com brigadeiros, com o pessoal, enfim, da área, e o costume geralmente é esse: você centraliza num polo e depois você faz a distribuição. No caso de Pernambuco, por exemplo, meu estado, na minha conta, teve dois pernambucanos que estavam dentro, então, evidentemente, da aeronave. Então, evidentemente, devem ir para algum local e depois ser enviados para o local em que os familiares definem que deve acontecer o velório inteiro. Ministro Wanderley Nogueira, é um prazer tê-lo aqui, não nesse momento triste, mas desde as primeiras horas da manhã a gente está questionando para saber se está tudo certinho. Imagine que a primeira coisa que o senhor tenha feito quando recebeu a informação é checar com órgãos competentes se tudo está certinho, está tudo checado. O senhor perguntou para a ANAC se a coisa funcionou corretamente dentro das regras. Eu queria ouvi-lo sobre isso. Olha, a ANAC, ela só permite voo charter que passa, segundo me informava aqui, reforçava essa informação, que ela passa, por exemplo, de um país de origem para outro, ou que venha diretamente de um outro país para o nosso país. Mas nesse caso, era uma terceira alternativa, já que esse avião era um avião que partiria de um outro país, de um outro local, que não é destino nem origem, para fazer o translado. E as normas da ANAC não permitem isso. Então nós tratava, como parecia no momento, com alerta em termos de segurança, mas de regras que são autorizadas ou não pela ANAC. O que nos leva, talvez, a uma ilação, especulação, que talvez, por que não alugar um charter aqui, já que se alugar um charter lá? Não sei, é uma ilação. Uma especulação, talvez por uma questão de economia, que é meio custoso você sair daqui num voo para ir para um outro país para poder pegar este voo e chegar no terceiro lugar, tá? Mas isso aqui, no terreno da especulação, nós não temos nenhuma informação objetiva nesse sentido. Ótimo, então nós agradecemos as palavras do ministro da Defesa, ministro Raul Jungmann. Ministro, obrigado pela entrevista, uma boa tarde para o senhor. Tá, muito obrigado, um bom dia de paz e trabalho a todos.